Alô? Cara, tá todo cagado. Eu não acredito nisso. Eu não sei se o microfone tá hipersensível. Nossa, mas isso aqui tá uma bosta. Cara, deixa eu ver se melhorou agora. Eu acho que sim. Vamos aproximar do microfone. Alô? Se você tá ouvindo com maior qualidade, bem, agradeça o microfone reserva. Na verdade, pra quem manja de sonoplastia, cara, você vai perceber que isso aqui tá uma bosta. Peraí, deixa eu tentar trazer o microfone mais pra cá. Sim, eu me afastei do microfone porque não dá pra deixar ele na minha boca, né? Enfim, se você não manja, eu vou te falar a diferença que aconteceu. Se você perceber a diferença entre os dois microfones, é um que ele é aberto, ele é mais aberto, e ele então pega mais reverberação, digamos assim, certo? Ele pega mais resultado de ondas refletidas, sonoras. Então, se você provavelmente está ouvindo minha voz bem maior, é o seguinte, eu vou abrir a janela aqui para ver se melhora. Cara, comecei gravando sobre um assunto, eu ia falar sobre algo nada a ver, totalmente diferente. E depois no meio, né, que eu percebi esse troço todo enquanto eu tava enquanto tava citando os Paranauê aqui, eu falei, nossa, eu vou falar sobre azar, né? Porque, mano, do nada. Meu fone estragou e o microfone, então tô usando um reserva, como já falei. E o microfone que eu usava antes era o do fone, que era o melhor, né? Porque eu tenho um fone aqui, headset, que ele é melhor. E aí só tá funcionando o fone mesmo, tá? O microfone não mais. E eu não sei porquê. Eu suspeito, mas eu não sei porquê. Enfim, enquanto não tem, cara, vamos ter que se virar com o que a gente tem, né? E, putz, isso em tempo de pandemia é uma bosta, porque eu não vou poder sair de casa pra procurar um fone. Tá tudo fechado, velho. Um microfone, tá tudo fechado, cara. Onde que vai ter? E vocês provavelmente estão ouvindo também esse fundo, né? Essa moto, que era uma moto passando. Enfim, tá tudo uma bosta, tá tudo cagado. Puta, velho. Caralho. Enfim, vamos continuar, vai. Então, já aqui deixa um recado, mano. Pra você que curte esse podcast, você quer me ajudar contribuindo essas porra, pra comprar um microfone melhor, comprar umas porra melhor, pra fazer algo de qualidade pra vocês, velho. Porque tá uma bosta, tá foda, tá realmente foda. Fazendo tudo no limite. Enfim, cara, dá uma passadinha lá no PicPay. Eu vou deixar tudo na descrição, tudo certinho, pai e tal, onde você pode encontrar os bancos. Enfim, vamos lá. O que eu ia falar sobre sorte e azar? Não, eu ia falar... Putz, o terceiro assunto era sobre acústica. Resolvi falar sobre acústica porque comecei a falar sobre isso. E aí dá pra ver na prática a diferença, né? Porque o microfone, quando ele é direcional que a gente chama, ele é aquele canudo, né? Tipo assim, que a gente fala também. Ele é mais centrado, enfim, ele é intuitivo, né? A ideia, que ele seta num lugar só e ele não pega áudios exteriores. E o microfone aberto, ele mais aberto, que no caso é esse daqui, provavelmente vocês estão escutando mais reverberação, né? Estão escutando um áudio maior, porque ele é maior, ele é tipo em cone, sabe? Por mais que ele capte uma área específica, ele ainda capta um ângulo maior. Então vocês provavelmente estão ouvindo a minha voz duplicada, triplicada, quintuplicada. Isso por conta da reverberação causada nas paredes. E não só as paredes, cada objeto causa reverberação. Só que aí um pode isolar o outro. Isso, nossa, estou falando de acústica básica, que merda. Ok. Sala vazia, você já sabe por que ecoa, porque não tem nada, certo? Não tem nenhum objeto entre você e a parede que sirva de obstáculo para o som se propagar. Então ele realmente se propaga. Tanto se propaga que ele vai e volta, bate na parede e volta. O som é uma bolinha de ping-pong. Tem essa discussão até hoje, acho que daqui a muito tempo ainda vai ter, sobre se o som, assim como a luz, eu não sei se é só a luz, é com certeza, mas o som acho que também, se ele é um objeto físico ou não físico, porque é a mesma coisa como se fosse
Eu não sou físico, eu gosto bastante desse assunto. O que eu falar aqui não tem embasamento científico, apenas filosófico. Então, o que eu posso falar é que quando você... As ondas de luz... onda ou partícula. Isso que faz diferença. Onda ou partícula. Porque a onda, ela ultrapassa a parede, por exemplo. O Wi-Fi é uma onda. Eu tô num quarto fechado agora, uma sala tudo fechado, e mesmo assim tô usando a internet, porque o Wi-Fi tá do lado de fora do quarto, mas a onda ultrapassa a parede. É claro que quanto menos obstáculo, mais forte será a onda, certo? Mais potência ela terá, obviamente. É que nem onda mesmo, onda na água. Quando você taca uma pedra, 10 centímetros depois do lugar o diâmetro ali que você tacou a pedra, vai ter uma onda maior do que a 1 metro, por exemplo. Isso por conta da propagação da onda. Depois de um certo tempo, a onda se propaga menos. Ela perde força, na verdade. Eu não tenho os termos corretos, mas enfim. A ideia é essa. E aí, onda-partícula. Isso é uma onda. A partícula é uma bola. Uma bola de ping-pong. Pega uma bola e joga na parede. Ela não vai ultrapassar. E você pode pegar um átomo, uma molécula, e jogar na parede. E ela não vai passar, porque ela é física, entende? Agora, claro, já fizeram um experimento uma vez que eu acho que vocês estão escutando até os passarinhos, cara. Que bosta. Tudo bem, faz parte. Fizeram uma... Eu acho que talvez tenha melhorado. Na verdade, acho que melhorou muito. Mas enfim, continuando. A onda partícula. Ou partícula, sei lá. A partícula, Os caras que pegaram uma vez e colocaram... como que chama? Uma parede de partículas, de moléculas. E aí elas se interligavam entre si, enfim, uma parede mesmo, só que de moléculas. E aí eles pegaram um canhão de moléculas, de partículas, e tacaram as partículas, tá ligado? Na parede. Dentre tantas, eu não vou saber dizer quantas, mas entre tantas, poucas atravessaram. Acho que, vamos lá, de 1 milhão a cada 1 milhão, uma atravessava, ou algo do gênero. Ou 1 bilhão, já que a gente tá falando de partícula, não sei. Mas, enfim, teve umas que atravessaram. E aí o nego ficou, mano, por que atravessou? E realmente, porra, é a mesma coisa que você pegar um ovo e passar pela parede. Entendeu? É a mesma coisa. E então é de arrepiar, é de ficar, caralho, o que tá acontecendo? E aí os caras ficaram nessa e tal. Tem um conceito filosófico, tem uma explicação filosófica para isso, que é o seguinte: a partícula pega emprestado o tempo que ela, lá na frente, que ela já atravessou a parede, para atravessar essa parede. E no momento que depois que ela atravessa, ela já tá lá mesmo, então ela é cobrado esse tempo dela, digamos assim. É meio confuso, e na verdade eu não vou saber explicar, porque eu sou uma meba pra explicar qualquer merda, assim como tô tentando explicar essa bosta. Mas o que eu tava tentando dizer sobre ondas sonoras. Sabe por que no estúdio, você chega no estúdio e ele tá coberto de espuma? As paredes tudo espumadas e tudo mais. Porque a parede, imagina o seguinte: pega uma bolinha de gude, uma bolinha de ping-pong e taca na parede. Ela vai voltar para você. Não na mesma intensidade, mas ela volta. Pega a mesma bolinha e taca num lençol, num tecido grosso, vai. Ele não vai voltar tão forte. Porque, aliás, ele vai voltar, mas não tão forte, bem fraco por conta do tecido. É porque vamos pegar um tecido bem grosso, tá? Bem grande, bem espesso. Agora, se você pegar um tecido comum, assim, tipo uma coberta da vida, cara, vai bater e vai cair. É isso que acontece com ondas sonoras. Imagina o seguinte: por que acontece? Por que a bolinha não volta, ela cai? É porque todo o impacto ele é absorvido pela cortina, certo? Então,
pelo tecido em si. O tecido, ele é membranoso, ele absorve impactos, porque ele tem essa capacidade de locomoção, entende? Quando você bate nele, ele vai e volta. Mesma coisa, ele absorve esse impacto e a bolinha, uma vez que ela não tenha mais energia estática, não sei, ela tá sem essa energia, esse impulso. Então ela perde força e cai, simplesmente. Acontece a mesma coisa quando você fala, quando você utiliza tecidos para cobertar a sala, vai. Só que é muito mais eficaz em ondas sonoras que sejam espumas, porque elas neutralizam essas ondas. Então você, quando entra num estúdio totalmente vedado, digamos dessa forma, cara, você consegue até, tipo, ouvir seus pensamentos, sabe? Não, mentira. Mas você sente aquele estampido no ouvido que dá um mal-estar, que dá um certo mal-estar, sabe? Porque você fica meio assim, tipo, meio desgostoso. Por conta disso, a gente tá acostumado no ambiente exterior. Ok, talvez a acústica tenha mudado de novo, mas você tá acostumado com o ambiente exterior. Quando você está ouvindo agora mesmo, você está ouvindo esse podcast pelo seu microfone, assim espero, e essa experiência fica melhor com o microfone. Eu falei microfone da primeira vez? Ok, com o seu fone. Eu espero que vocês tenham ouvido, porque você vai entender o que eu estou falando. Nesse momento que eu estou falando, que eu estou dizendo essas palavras, que eu estou fazendo esses sons, eu estou usando o microfone como um captor para ser o representante da sua orelha, do seu ouvido. E o fone vai passar essa mensagem para você. Tá ouvindo esse barulho agora? Tá ouvindo todos esses barulhos externos? Isso é o que naturalmente você escuta. Só que como a gente tá acostumado com essa vida exterior, com esses sons exteriores, a gente escuta pássaro, moto, trânsito, qualquer barulho exterior, só que a gente releva. O nosso cérebro, de tão acostumado, já não percebe mais. A gente não dá tanta importância mais para esses sons, certo? Então, o que acontece? Uma vez que nós nos adaptemos a isso, quando a gente chega num ambiente onde não tem praticamente som algum, além do qual é produzido dentro daquele ambiente, ou seja, no estúdio sonoro, cara, é muita diferença e a sua audição percebe isso. Tem essa sensação, sabe? É meio estranho mesmo. E é comum. Agora, por que eu comecei a falar sobre isso? Bem, eu sei, na verdade eu sei. É porque veio todo aquele negócio de azar e tudo mais e tal. Mas enfim, vamos continuar o podcast. O que eu ia falar, depois desse assunto, que era sonoplastia, sorte e azar. Cara, sorte e azar, velho, é uma bosta. E eu acho que eu vou adiar esse assunto. Por questões óbvias. Só que, sei lá, cara, quando existe uma coisa em podcast que chama, além de detalhes técnicos, por exemplo, microfone e tudo mais, também precisa de uma peça muito importante, que é quem fala, né, o locutor. Cara, sinceramente, é foda, porque eu só gosto de gravar, na verdade, e é por isso que os podcasts são curtos. E eu espero que... Enfim, e é por isso que os podcasts são curtos. Porque eu só gosto de gravar, particularmente, quando estou inspirado. Então vem aquela centelha de ideia, vem aquele pico de energia e eu fico, cara, eu gostaria de produzir algo sobre isso, gostaria de falar algo sobre isso. Então por isso que os episódios não são tão longos. Por exemplo, esse eu ia parar ele agora, tá ligado? Em 15 minutos. Porque eu acho que, tá bom, né? Beleza, fechou. Falei de acústica, já foi um assunto, porque é uma bosta. Pra quem tem desânimo, quem quer enganar? Pra quem tem depressão, é foda falar sobre fazer as coisas, tá ligado? Porque é um pico de energia muito zoado. E eu acredito, não só pra quem tem depressão, tá? As pessoas normalmente têm também. Tipo assim, é normal, é muito fácil você ter um dia que você tá tipo, cara, eu tô mal pra caralho. É mais dicotômico do que o meu próprio exemplo.
Mas enfim, tem dia que você fica, cara, eu tô mal pra caralho, tô afim de ficar de boas na minha cama e tudo mais. Tem dia que você fica, caralho, foda, não sei o que, tá. Imagina isso, a energia do seu dia no começo, porque no começo do seu dia que você determina. Você sabe quando você tá bem e quando você tá mal. Essa energia em momentos. Por exemplo, tem momentos que você tá tipo, caralho, é nóis, beleza, fechou. Tem momentos que tá, puta que pariu, quero morrer deitado na minha cama agora, porque eu tô cansado pra caralho. E é um cansaço do nada. Eu não tô aqui pra falar sobre depressão, muito menos sobre variação. Eu só tô me explicando mesmo por que os episódios são curtos, porque eu não tenho tanta animação assim e perco a empolgação na metade do episódio. Eu estou sendo bem sincero. Porque uma coisa que eu citei aqui é sinceridade antes de tudo. Como eu já te falei no primeiro episódio, existe uma diferença entre o tipo de podcast que eu quero fazer e o tipo de podcast que é aceito. Eu aceito, eu entendo isso. Por quê? A gente que trabalha nesse meio, eu, por exemplo, já fazem 2 anos que trabalho com produção de conteúdo. Pelo menos 2 anos. Nesse meio a gente percebe que quando você fala sobre produção de conteúdo, você percebe 2 coisas, 2 pontos, 2 lados, 2 caminhos. Ou é pró ou é contra. Tipo, sério, não tem outra. Ou você é a favor ou você é contra. E a favor ou contra ao quê? Ao gosto popular, querendo ou não. É muito fácil, é meio óbvio dizer isso, mas para quem produz conteúdo já percebe, cara, é notório isso, porque ou você faz algo à sua cara, totalmente pessoal e foda-se o mundo, ou você faz algo totalmente pró-mundo e foda-se você, sabe? Querendo ou não, foda-se você. Mas eu tenho um gosto que também é apreciado por muitas pessoas. Ótimo, legal. A junção disso é muito boa, mas provavelmente vai ter muitos pontos em que você vai tocar em assuntos pessoais e vai desagradar certas pessoas. Essa que é a diferença. Em um momento ou outro, essa diferença vai acontecer. Que é o quê? Agora eu parei pra pensar, será que eu nomeio meus episódios? Porque sei lá, acho que eu tô no episódio 8. Até agora eu tô colocando só nome. Enfim, a minha mente tá divagando pra caralho agora. Enfim, vamos lá. Eu tenho que anotar o que eu tô falando, toda vez esqueço. Tá, eu tava falando sobre a diferença, exato. A diferença entre os dois, né? O pró e o contra. Então, você sempre vai bater naquela tecla em uma hora ou outra, em que você pensa algo, mas o seu público pensa diferente. Quando isso acontece, você visa 2 questões. Ou você preza para o seu pensamento, ou você preza para o seu público. Certo? Por isso que a maioria das pessoas que ganham dinheiro por aí, todo mundo fala que é vendido. E de certo modo é vendido, mas alguns nem tanto. Isso por quê? Porque digamos que eu seja um cara que... Você conheceu com vinheteiro, cara. Tá ligado o vinheteiro? Lorde Vinheteiro. Se você não manja, ele é um cara que manja pra caramba de música clássica principalmente, erudita, porque... foi da onde ele veio, sabe? Foi o meio dele. Acontece. Ele é um pianista fudido, foda pra caralho. Ia falar zoado, mas zoado é outra coisa. Ele é fudido. E ele, no começo da carreira dele, gostava muito de Chopin, Bach, vamos lá, o Amadeus Wolfgang... Não lembro, Mozart, Beethoven, todo esse pessoal, toda essa caralhada, ele curtia pacas e ele gostava de apresentar nos seus concertos. Só que, como que ele se popularizou? Tocando Chaves, tocando os temas de Chaves, tocando músicas de desenhos animados, tocando funk no piano. Sabe, ele popularizou a sua produção. Por quê? Uma vez que eu produza algo que é popular, é de gosto popular,
isso é a respeito de identificação. Por exemplo, agora eu vou fazer você pensar sobre o que você gosta. Presta atenção. Quando você escuta algo, como por exemplo um podcast feito por alguém, ou quando você escuta algo como por exemplo uma música feita por alguém, ou como por exemplo você assiste um vídeo, assiste algo como um vídeo feito por alguém, quando você assiste algo como um streaming, enfim, N formas de conteúdo, até mesmo na televisão isso acontece. Por que você acha que a Globo ela é massiva? Porque ela tem gostos massivos, não gostos, produções massivas, certo? Isso quer dizer que o quê? Nós, como seres humanos, temos nossos próprios gostos, certo? Nossas próprias peculiaridades, que elas são construídas a partir de experiências, personalidade, criação, enfim, N fatores. A gente não vai entrar nesse meio. Então você tem o seu gosto, certo? Assim como outra pessoa também tem o dela. No entanto, atualmente a gente pode perceber, é óbvio na verdade, que existem grupinhos. Por exemplo, você com seu amigo, por que você é amigo dele? Talvez porque vocês têm o mesmo gosto, talvez porque vocês pensam iguais, talvez porque sejam parecidos ou parecidas. Não sei. A verdade é que eu não sei porque eu não te conheço e nem o seu amigo. Eu espero te conhecer um dia, quem sabe. Mas, enquanto eu tô gravando isso, eu ainda não te conheço. E o que eu tenho pra falar é que por que vocês são amigos? Porque existem gostos em comuns. Nossa, eu gosto de uma série e ele também, ou ela também. Eu gosto de um desenho e ele também, ela também. Namoros, toda espécie de relacionamento humano, social, enfim, é com base nisso. É o que eu gosto e o que você gosta. Portanto, se eu tenho... É muito fácil a gente nichar as coisas. Por exemplo, eu gosto de Magic. Sou um magiqueiro. Então, quem curte Magic provavelmente será muito um amigo meu. Sabe? A potencialidade de ser um amigo é grande. Então, aí separamos por gosto, certo? No entanto, existem grupos, assim como existem nichos, existem grupos desses nichos, certo? E claro, óbvio que nem eu, o que eu tô falando aqui, pra quem estuda ciências sociais, é óbvio, tá? É uma coisa puta merda. Óbvio, não tem outra palavra, é óbvio, caralho. Só que se você parando pra pensar, você percebe essas coisas. Aí acontece, nicho. E claro que eu não pertenço exatamente a um grupo, estou incluso nele, mas também posso estar incluso em outros grupos, né? Por exemplo, eu gosto de Magic e gosto de música folk. Ok, o meu gosto é meio diversificado para música, mas vamos lá. Magic Podcast, pronto. Eu gosto de Magic, gosto de podcast. Tem nego que não gosta de Magic e nem gosta de podcast. Tem nego que gosta de Magic, mas não de podcast, diversa e vício. Essa que é a questão, indifere. A questão é que esses nichos proporcionam grupos se formando. Por exemplo, um grupo, pessoal que gosta de podcast e Magic. Aí tem um nicho que é só do podcast, tem um nicho que é só de nerd. Tem outro grupo ainda que gosta de Magic e não gosta de podcast. Ou não conhece podcast, entende? Ou não escuta, só, enfim. Nesse meio todo, nesse bolo todo, a gente pode separar diversos grupos. E existem, claro, os grupos que são maiores, os grupos mais comuns, aquele de maior massa, com gostos comuns. Eu mesmo sou um cara que não me vejo num grupo desse, por exemplo, porque eu não gosto muito de cultura massiva, digamos. Massiva porque eu falo que é feito em massa, tá? Que é para um grupo em massa, ou seja, o que está em voga atualmente na cultura brasileira. Sertanejo, universitário, né? Enfim, em tempo de pandemia, lives, né? Deixa eu ver. Leitura, eu acredito que não tanto.
Podcast também não tanto. Tá entrando, tá dando uma abertura, graças a Deus até enfim, mas acredito que ainda não. Eu acredito que o podcast, aliás, tem o seu lugar no mundo. Tem o seu lugar ali nas pessoas que escutam podcasts ou que são podcasters. Mas podcast em si mesmo, ele não, eu acredito que ele ainda não irá tomar forma por um bom tempo. Por mais que existem muita gente conhecendo e tudo mais, mas a fidelização, a particularidade, como por exemplo, você está me escutando porque talvez você goste de escutar as minhas opiniões. Então, quando eu falo dessa forma, eu digo que... Me perdi de novo. Droga, mas vamos lá, vamos continuar. Ok, os grupos, tals. E aí, as culturas de massa, né? Eu como podcaster, aliás, vamos voltar lá pro formador de conteúdo, produtor de conteúdo. Eu como produtor de conteúdo, eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho meu podcast, que aliás, que coincidência, você está escutando agora. E eu tenho N formas de trabalhar, que fazem muito tempo que eu trabalho nesse meio, e com isso eu aprendi que quando você vai fazer algo, de duas uma, ou você faz algo para quem vai escutar, que no caso vai se identificar com você, mas também não. Ou seja, você pode fazer até um personagem que não seja você falando ali, mas seja o personagem falando no seu lugar, atrás do microfone, para a câmera. O que você faz? Você apresenta e a pessoa que ela assiste, que ela consome aquilo, ela nem te conhece. Então, fica tudo certo. Ela gosta do seu conteúdo, mas não de você. O trabalho do podcast, eu tô aproveitando, aliás, esse podcast para isso, para apresentar quem sou eu, e aí, fica quem vai ou não. Só que como as pessoas que se identificam comigo, elas são menores, tô falando em níveis de agrupamento, menores do que as pessoas que concordam com os conteúdos que eu tenho pra dizer, porque é muito, sinceramente, cara, eu concordo com isso, tá ligado? É muito mais interessante o conteúdo que tá sendo passado do que quem tá falando. No entanto, eu ainda sigo umas pessoas só para saber o conteúdo, a opinião delas, entende? Porque isso ainda tá muito vigente, cara. O ser humano precisa de uma visão, entende? De um norte. Então pegue essa pessoa que você tem ao norte. Após que você ouvindo isso, você vai ficar na sua cabeça, putz, eu me espelho naquela... Não é que eu me espelho, mas... E também não é que eu me guio, mas eu vejo aquela pessoa, eu me inspiro nela. Eu utilizo a imagem dela, o exemplo dela e a opinião dela para formar até mesmo a minha, para fazer minhas atitudes, etc. Por exemplo, seja como Jesus. Porra, Jesus tá aí como o maior formador de opinião desde sempre. Sem saber. E aí... qual que é a história que eu quero falar? É que esse podcast é justamente o contrário, essa contramão, entendeu? Ou eu sou, de novo, lá no começo, ou é pró ou é contra. Eu decidi ser contra no contexto de conteúdo comum, sabe? Né? Massificado. Mas eu escolho ser pró para os meus assuntos, para as minhas opiniões, para a minha personalidade. Agora, se eu faço isso visando dinheiro ou não, mano, é a última coisa, porque, sendo sincero, eu já tô indo contra a correnteza. Eu não vou ganhar dinheiro assim, não é assim que se ganha dinheiro. É justamente o contrário, é indo com a correnteza, é nadando a favor do rio. Eu só estou aqui porque eu gosto de expressar minha opinião e eu acredito que você também curta ouvir. Por isso que eu tô mandando essa. Lançando a braba. E aí, é isso. Acabou. Viu? A minha inspiração, velho. Lá no topo do nada, lá embaixo. É uma bosta. Enfim, continuando. Ou não, né? Vamos parar aqui. Quanto tempo de podcast já? Cara, é isso que eu tô falando. É por isso que esse podcast geralmente é muito curto. Porque eu perco o interesse, é uma merda.
sabe? Mas enfim, vamos continuar. Vamos falar sobre... Eu não tenho muito assunto. Por que eu comecei falando sobre isso? Nossa, eu tô jogando assunto pra vocês. E aí, não tem um porquê, né? Eu só tô jogando. É porque esses dias eu tava escutando podcast de um cara. Ele é o humorista. Então os humoristas, aliás, artista em geral, todo artista, mais do que ninguém, sabe muito bem o que é você expressar o que você sente e você expressar o que é vendível. Porque as pessoas se identificam. Então um cara que ele é humorista e ele se expressa o que é vendível, sabe? Ele aproveita o podcast dele para fazer textos de stand-up. Então assim, ele vai contando histórias, vai desenrolando e vai falando. Até que chega uma hora que fala, putz, fiz um texto. Ou até mesmo... Não é simples assim. Geralmente eles pegam uma parte ou outra interessante e falam, nossa, isso daqui daria um bom texto, isso daqui daria parte de um texto, isso daqui seria legal. Então, assim ele vai fazer. Assim como tantos outros humoristas, né, fazem isso. Mas o que eu quero me ater aqui é justamente isso, tá ligado? Eu não sei, eu acho ok, justo você fazer um trabalho e receber por ele. Ainda mais com as pessoas que se identificam com o seu trabalho. Tanto que tá aí tantos nichos para comprovar isso, né? Inclusive, para você que gosta de Magic, eu vou indicar aqui o Elber Amalho, que é um youtuber. Ele faz canais do YouTube há pelo menos 5 anos. O cara é foda, o cara é zica, o cara tá lá fazendo conteúdo e ganhando a grana dele com Magic the Gathering, tá ligado? Que é um conteúdo muito nichado, muito nerdado. Assim, RPG e Magic estão ali, entendeu? Se as pessoas não sabem o que é RPG, não vai saber o que é Magic versus vício, irmão. Geralmente. Há exceções. Mas, sabe, é triste você entender que o mundo atualmente roda através disso. O mundo, não só o Brasil. Porque é foda, cara. Você começa a fazer um conteúdo pessoal, tá ligado? Algo que você acredita. Porque, mano, tudo que eu trago aqui, tudo que eu falo é totalmente pessoal. É totalmente algo que eu acredito. É a minha visão sendo dita. Então, é algo que eu acho da hora, sabe? Enfim. É por isso que eu tô expressando ela aqui. Mas ok. Acho que era isso que eu queria dizer mesmo. No meio da conversa veio outros assuntos que eu acabei... Magic. Ainda vamos falar sobre Magic, viu? E não é só Magic que eu curto não, tá? RPG também. Então se você curte esses assuntos, vamos lá, de novo para identificação. Se você curte esses assuntos, procura aí se eu já não fiz um podcast sobre. Ou se não, manda um e-mail lá para mim, que as informações vão estar todas na descrição também. Manda um e-mail que eu vou receber, vou ler com o maior carinho, pai e tal. Aqui esse podcast eu pretendo não fazer leitura de e-mail, é claro que ainda está no começo do projeto, então acho que não é cabido para o podcast. Mas, por que não? Enfim, fico aqui, me despeço aqui, prometendo um conteúdo de Magic the Gathering, certo? Onde a gente vai discutir sobre as guildas, sobre as cores, sobre as filosofias, porque eu curto pra caralho a filosofia, mais do que as guildas. Eu curto mais a filosofia das coisas e eu gosto de ver esse lado. Enfim, nossa, eu só tô falando de Magic hoje, né? Foda-se RPG, foda-se sonoplastia. Nossa, bem que eu falei de sonoplastia. Aí eu não falei sobre edição, né? De vídeo nem de áudio. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Aliás, vamos finalizar aqui. Tenham todos uma ótima audição e uma boa vida.